Em algum momento da sua vida você já se pegou se sentindo inferior às pessoas, sentindo que aquilo que você faz realmente, quem sabe, não é a melhor forma, ou que você não é suficiente, ou que você é pior do que as outras pessoas? Será que alguma vez você já se sentiu assim? Eu já me senti assim várias vezes. E ontem eu estava estudando o material e eu falei, eu vou trazer esse conteúdo que eu acho que ele é muito importante, porque hoje muitas pessoas elas se acham inferiores e acabam não fazendo as coisas que poderiam fazer, justamente para ajudar e para realmente trazer algo novo e único. Por que eu digo algo único? Porque nós somos seres únicos e quando a gente faz alguma coisa, por mais que você pense que você está fazendo algo que já está todo mundo fazendo, você faz de um jeito único, que é um jeito seu. Então é muito importante que você lembre disso. É impossível alguém fazer o que você faz do seu jeito, da sua forma. Ah, mas já tem milhões de pessoas falando sobre neurociência, mas já tem milhões de pessoas falando sobre, sei lá, qual que seja o seu nicho. Já tem milhões de pessoas falando sobre como crescer no YouTube. Já tem milhões de pessoas falando sobre negócio. Já tem milhões de pessoas falando sobre resenha de livro. Indiferente, ninguém consegue fazer do seu jeito, da sua identidade, com a sua personalidade, com a sua característica. É impossível alguém fazer como você. Então, acredite que quando você deixa de fazer alguma coisa, o mundo está perdendo algo por você não estar fazendo aquilo. Então, a primeira coisa que eu quero trazer para fortalecer a sua identidade é justamente isso. Quando você deixa de fazer alguma coisa, o mundo está perdendo algo porque você não está fazendo isso. Então vamos lá, trouxe aqui um passo a passo prático para você reconstruir a sua autoestima. Então, você gostaria de reconstruir sua autoestima? Deixa aqui nos comentários. Eu decido reconstruir minha autoestima. Essa é a frase de hoje. Eu decido reconstruir minha autoestima. É uma decisão. Então vamos lá, primeiro ponto. Se você tem problema de autoestima, eu quero que você identifique a raiz do sentimento. O primeiro passo para você reconstruir a sua autoestima é identificar a raiz do sentimento. Então, como é que você pode identificar isso? Trouxe algumas perguntas aqui. Quando eu comecei a me sentir assim? Acho que essa é a primeira pergunta e uma pergunta muito boa para te ajudar nisso. Quando eu comecei a me sentir assim? Será que frente a alguma coisa que aconteceu? Foi alguma situação, algum momento, alguma pessoa me fez sentir assim? Alguma pessoa falou algo e eu comecei a me sentir assim? Foi dali pra frente? Quando que começou esse sentimento? Ou ele começou do nada? Porque, na verdade, os sentimentos eles geralmente não são construídos do nada. Eles vêm, muitas vezes, de uma soma de acontecimentos. Então, várias coisas vão acontecendo até você se sentir dessa forma. Só que o que acontece? Muitas vezes essas coisas acontecem de forma que você não percebe muito bem. Elas acontecem de forma sutil. São coisas sutis que vão acontecendo, que vão construindo essa ideia de que você é menos que outras pessoas, ou que você é inferior às outras pessoas. Então a primeira coisa que você faz é começar a se perguntar, quando que eu comecei a me sentir assim? Depois, quem me fez acreditar que eu não era bom o suficiente? Então aqui a gente já tem dois pontos, né? A gente primeiro tem o quando, que vai falar sobre a situação, e aqui a gente tem o quem, que vai falar sobre pessoas. Então, quando, né, e quem. Então, quando que eu comecei a me sentir assim, vai te remeter a situações que aconteceram, e quem vai te fazer remeter a pessoas que fizeram você se sentir assim. Foi seu chefe, foi a sua mãe, foi seu pai, foi sua esposa, foi seu marido, foi seu filho, sei lá, foi quem? Quem que começou a fazer você se sentir assim? E esse sentimento vem de uma interpretação antiga e não resolvida. Então, esse sentimento vai vir de uma situação ou de pessoas que você ainda não conseguiu resolver. Nesse primeiro ponto, eu quero só que você identifique. Não vou falar sobre exatamente o que a gente vai fazer, mas vamos primeiro identificar qual foi a situação e quais foram as pessoas que me fizeram sentir dessa forma. Esse é o primeiro ponto. Então, a gente precisa identificar a raiz desse sentimento de inferioridade. Segundo ponto, desafie a voz crítica interna. Então, quando você está se sentindo inferior, existe uma voz, né? Então, existe um diálogo interno ou uma imagem que você cria na sua mente. Essa imagem pode ser de você fazendo as coisas e não dando certo. Essa imagem pode ser de você não conseguindo. Essa imagem pode ser de você com medo de fazer algo. Pode ser um monte de coisas. Então, vão ter imagens e vozes que vão falar que você não é capaz. Então, toda vez que você tiver esse pensamento, essa voz interna falar isso para você, e de onde vem essa voz interna? Ela vem das nossas crenças. Então, quando acontece alguma coisa ruim e essa crença é formada de que eu sou incapaz, essa voz ela vai aparecer em situações específicas da sua vida,
te falando que você não é capaz. Então, quando acontece essa situação e você ouve essa voz de eu não sou capaz, que essa voz não é sua, mas é uma voz que veio até você frente às suas crenças, você pergunta, isso é uma verdade ou é só uma crença? Primeiro ponto, você vai começar a questionar. O Augusto Cury, ele fala muito sobre isso, sobre você questionar os seus pensamentos. Ele chama da mesa redonda do eu, né? Você começar a questionar esses pensamentos que vêm, essas imagens, você começa a questionar. Então você pergunta, isso é uma verdade ou é só uma crença? E outra pergunta que eu acho muito legal, o que eu diria para o amigo que pensasse isso? Então se o meu amigo pensasse exatamente o que eu estou pensando agora, e ele vem me pedir uma ajuda, vem falar assim, olha, eu tô com esse pensamento, tô com isso, o que você falaria para ele? Por que essa pergunta é interessante? Porque a gente começa a tirar da nossa mente, e quando é com a gente mesmo é mais difícil. Você já parou pra pensar isso? Você pode conseguir até dar dicas mais fáceis para outras pessoas, mas para você é mais difícil. Então, quando você faz esse pensamento se colocando de uma terceira pessoa, é mais fácil de você responder. Então, se um amigo seu, que você ama, que você quer cuidar dele ou dela, que você tem muito respeito e você realmente quer ajudar, se essa pessoa perguntasse isso pra você, que falasse que ela está com essa voz interna, o que você responderia pra ela? Então, você começa a pensar de uma forma diferente. E aí você vai mudar o tom interno. Seja mais justo com você. As pessoas, elas são muito injustas com elas mesmas. Quem sabe você está sendo muito injusto com você mesmo, se cobrando tanto. E quando eu falo isso, estou falando pra mim mesmo, tá? Então, quem sabe você está se cobrando tanto, quem sabe você está com essa voz tão de perfeição, ou de que não é capaz e tudo mais, que você é justo com todas as outras pessoas, ou você é justa com todas as outras pessoas, mas você é injusta com você mesmo. Isso acontece muito. A gente, muitas vezes, coloca uma régua muito maior pra gente mesmo do que para as outras pessoas. Isso não é necessariamente ruim, tá? Porque isso pode ser te levar pra frente, mas tem o outro lado também que pode ser ruim, quando você começa a se cobrar demais, que você trava, e você começa a se sentir inferior, e você começa a mudar o seu comportamento, e você começa a agir de forma não mais assertiva, de uma forma simplesmente por medo, e aí isso se transforma em algo ruim. Terceiro ponto, foca em pequenas vitórias. Então, quando você tem problemas de inferioridade, que você se sente inferior, é muito importante focar nas pequenas vitórias. Eu até diria pra você, se você tiver um caderninho para você carregar com você, um caderninho pequeno, você começar a escrever pequenas vitórias. Por quê? Porque a inferioridade, ela cresce com a comparação. Então, quando a gente se sente inferior, na verdade, a gente está se comparando a alguma coisa, né? Porque quando eu me sinto inferior, né? Se eu me sinto inferior a alguma coisa, eu tenho que saber o que é maior que eu. Porque se você não tiver a noção do que é maior que você, é impossível você se sentir inferior. Você já parou pra pensar nisso? Então, se não tem algo consciente ou inconsciente em que eu me comparo, é impossível eu me sentir inferior ou superior a alguma coisa. Porque eu não tenho uma régua, eu não tenho como eu posso falar assim, eu não tenho alguém para me comparar. Então, por que eu me acho superior por que eu me acho superior? Vamos colocar no outro extremo. Por que eu me acho superior? Porque na minha mente eu tenho uma ideia de pessoas que são piores que eu. Então eu me acho superior a elas. Agora, qual que é o lado da inferioridade? Por que eu me acho inferior? Porque eu tenho na minha mente uma ideia de pessoas que são melhores que eu. Então a inferioridade, ela cresce com a comparação. E ela só existe pela comparação. Eu me sentir inferior ou superior só existe porque eu me comparo a alguma coisa. E ao que você se compara? A autoestima, ela cresce com a ação. Então, se a inferioridade, ela cresce com a comparação, a minha autoestima, ela cresce com a ação. Então, faça algo simples. Comece a fazer alguma coisa, faça algo simples. E você anota, hoje eu fiz tal coisa. Hoje, por exemplo, eu comecei a fazer os vídeos no YouTube, muitas vezes eu estava fazendo vídeo e falando com ninguém, né? No início ali, agora já tem algumas pessoas que assistem esse vídeo, muito obrigado pra você que estava assistindo esse vídeo. Mas eu estava fazendo vídeos falando com ninguém, então dava 1 view, às vezes dava 0 views. E aí eu ficava, mas será que vai dar certo? Será que vai dar certo? Eu falava, hoje eu gravei um vídeo e subi pro YouTube. E eu celebrava, eu falei, que legal, cara, eu estou um vídeo mais perto de conseguir meu objetivo de crescer meu canal e ter meu negócio online. Estou um vídeo mais perto, um vídeo mais perto. E eu comemorava aquilo. Então você tem que celebrar o que já foi feito. Não ficar se cobrando, falar que eu podia ter feito melhor ou de outra forma. Não. Eu celebro isso que eu fiz. Pequeno, médio, grande, indiferente. Então você vai fazer isso, vai celebrar essas pequenas vitórias diárias. E se possível, anota elas, porque é muito fácil o nosso cérebro não perceber as pequenas coisas boas, mas focar em qualquer coisa que seja ruim.
Então eu quero que você comece a focar em pequenas coisas que você fez e você celebrar essas conquistas, por menores que elas sejam. Seja eu sair para caminhar por 10 minutos, seja eu ler uma página de um livro, seja eu fazer academia por 15 minutos, seja eu estudar um material ou fazer uma aula do meu curso, indiferente, por menor que seja. Eu quero que você celebre, escreva, celebre isso. Pratique o autodiálogo. O que é autodiálogo aqui, né? Que até nem o Notion entende aqui. Quando você começa a perceber frases negativas, eu quero que você mude essa frase imediatamente por algo positivo. Então, eu sou um fracasso. Não. Você vai mudar, vai encontrar essas frases e vai trazer algo positivo. Eu estou em crescimento. Veja uma coisa. Veja que eu não estou falando aqui sobre uma ideia barata, um autopositivismo barato ou uma autoajuda barata de falar assim, eu sou um fracasso, então eu vou começar a falar que eu sou um sucesso. Não. Eu tô falando de algo que você realmente pratica. Eu estou em crescimento. Então você não vai usar essas frases que nem você acredita. Não, eu me sinto um fracasso, eu vou começar a falar que eu sou um sucesso, sou sucesso. Não, isso não adianta. Mas, quando você traz para frases assim, eu estou em crescimento, ou seja, eu posso ter errado aqui, eu posso ter errado em várias coisas, mas eu estou melhorando. Essa é uma forma muito diferente. Porque você começa a fazer seu cérebro perceber algumas coisas que você está melhorando realmente. Se você só fica falando sou sucesso, seu cérebro olha pra você e fala assim, mas eu sou um fracasso, como é que eu sou um sucesso? Seu cérebro não acredita naquilo. Então, você tem que usar frases que indiquem que você está no caminho daquilo. Então, se você quer sucesso, use frases que revelam que você está no caminho do sucesso. Mude eu sou um fracasso, por eu estou em crescimento. Se você acha que você é indisciplinado, eu estou cada vez melhor na busca da disciplina. Eu estou me organizando melhor. Eu estou cada vez... E você vai usar frases que revelem que você está naquele caminho. Essa repetição de frases construtivas reprograma sua autoimagem com base na neuroplasticidade. O seu cérebro é plástico, ele é capaz de se adaptar frente aos estímulos certos. Então a gente precisa trazer os estímulos certos para o seu cérebro se adaptar, se reestruturar e você começar a caminhar no caminho certo. Então pratique o autodiálogo positivo. Tá? De novo, use frases não que você não acredite, mas frases que revelem que você está no caminho de conseguir aquilo. 5. Cerque-se de pessoas que te elevam. Não tem jeito. Se você quer realmente vencer esse sentimento de inferioridade, você tem que estar no meio de pessoas corretas, meio de pessoas certas. Se você estiver no meio de pessoas que só falam mal de você, que só zoam com você, que não acreditam que você pode mudar. E eu estava no meio de muitas pessoas assim, que só ficavam fazendo piadas, que só falavam, mas o anjo, não é isso aí. O anjo quer fazer neurociência e isso é piada, é piada. Cara, foge dessas pessoas, foge. Porque você ouvir isso várias vezes vai fazer com que você acredite que você é inferior. E aí sim, não adianta você querer mudar, fazer tudo o que você fez até agora e depois você quer ficar no meio das pessoas que ficam te zoando, que ficam brincando com você, que não acreditam no seu potencial, que falam que você é um merda, que falam que você é um bosta, que falam que você... não adianta. O meio, ele vai te moldar. Então você tem que se cercar de pessoas que te elevam. Você deve procurar pessoas que já chegaram onde você quer chegar para estar junto delas. Mas, Angela, eu não consigo chegar perto dessas pessoas. Ok, você vai chegar perto de pessoas que buscam melhorar diariamente, que elas acreditam em você, que você acredite nelas, que vocês consigam fazer essa troca positiva. Esse é o ponto muito importante. Então, quem você ouve todos os dias molda a sua identidade. Presta atenção nisso. Você quer ser uma pessoa melhor, mas você vai olhar lá no seu Instagram, só tem putaria, só tem besteira, só tem gente fazendo piada. Não adianta. Você tem que ouvir pessoas que moldam a sua identidade, pessoas positivas que vão te levar para frente. Então reduza o contato com quem te diminui e aumente o contato com quem te eleva. É muito simples. Encontre um ambiente que faça você estar cada vez mais próximo do seu objetivo. Aumente a convivência com quem te respeita e encoraja. Pronto, você vai diminuir a convivência com as pessoas que estão te afastando de quem você deseja ser, seja da família, seja de amizade, seja do que for. Você não precisa abandonar essas pessoas, mas você vai começar a andar bem menos com elas. E vai andar mais e ouvir mais as pessoas que estão te direcionando e te ajudando para onde você deseja chegar. Pronto, isso aqui é muito simples. Isso é uma lógica da neurociência muito clara, que o nosso cérebro ele se molda ao ambiente que ele está. E quando eu digo ambiente, eu estou falando de pessoas, eu estou falando de experiências. Então, experiências, lugares e pessoas. Muito importante isso.
Por quê? Porque quando você está com as pessoas certas, nos ambientes certos, você vai receber as informações corretas. E essas informações corretas que vão moldar a sua vida e também a sua autoestima. Sexto ponto, que acho que é o mais difícil, que é parar de se comparar com as outras pessoas. Então, se você está sempre se comparando com alguém, e acredite, isso é um combustível para a inferioridade. Eu lembro quando eu comecei a atuar nessa área de neurociência e tudo mais, eu ficava me comparando com as pessoas que eram muito grandes. E quando você se compara com alguém que é muito grande, você encontra grandes discrepâncias, né? Então você não consegue se comparar com alguém que é muito grande sem causar essa discrepância. Por que eu digo discrepância? Você vai olhar para o cara que já construiu todo um caminho, que já errou várias vezes, e hoje ele encontrou a forma correta de compartilhar conhecimento, hoje ele encontrou a forma correta de estudar isso, aquilo. E você que não encontrou isso ainda, fica se comparando com esse cara, e você, ou essa mulher, e essa comparação vai fazer você se sentir cada vez pior e inferior. Então, se você quer se comparar com alguém, se compare com quem você era ontem. Porque quando você se compara com alguém com quem você era ontem, você está focando no que você está se tornando, não no que o outro já se tornou. Porque quando você olha para quem a pessoa se tornou, você não está vendo, na verdade, conscientemente, o caminho que ela trilhou até lá. Você só está vendo aquele pedaço da história. E você esquece dos outros inúmeros anos ou inúmeros períodos de tempo que essa pessoa errou, fez merda, falou besteira e tal. Você só está vendo um pedaço da vida dela. Então, quando você se compara com as outras pessoas, você não vê toda essa jornada, você não vê o caminho gigante, você só vê o finalzinho. Isso é muito perigoso. Então, se você quer se comparar com alguém, se compare com quem você era ontem. Porque quando você se compara com quem você era ontem, você vai percebendo essas mudanças. Então, quando eu quero mudar alguma coisa, eu percebo essa mudança na hora. Por quê? Porque se eu me comparar com quem eu era ontem, a forma como eu estava pensando, a forma que eu estava fazendo, hoje eu já pensei, cara, eu vou fazer isso, fazer aquilo. Pronto. Se eu fizer duas coisas diferentes do que eu fiz ontem, eu já sou muito diferente. E amanhã, quando eu olhar para o ontem, eu vou perceber que eu já fiz duas coisas diferentes, agora eu vou fazer outras duas, e de repente, em um mês, você já está uma pessoa completamente diferente. Então, se você se compara com quem você era ontem, e você faz duas coisas a mais por dia em direção ao seu objetivo, em um mês, você já evoluiu drasticamente, você já mudou completamente quem você era. 7. Busca apoio profissional quando necessário, isso aqui é muito importante. Se esse sentimento de inferioridade ele for constante, doloroso e limitante, não lute sozinho ou sozinha. Um terapeuta ele vai te ajudar a tratar a raiz com ferramentas mais profundas. Eu estou te trazendo um passo a passo aqui, mas existem pessoas que isso é muito profundo. E muitas vezes, quando é muito profundo, a gente não consegue sair dali sozinho, a gente precisa de ajuda. Como assim, Ângelo? Se eu cavei um buraco, eu sempre dou esse exemplo, eu vou trazer de novo. Se eu cavei um buraco muito fundo, ou se as pessoas ao meu redor cavaram esse buraco para mim, e eu fui cavando, estou lá no fundo do poço, eu não consigo sair sozinho, se esse buraco é muito fundo. Então eu preciso de alguém que me ajude e me jogue essa corda. E muitas vezes o terapeuta é esse profissional que joga essa corda e ajuda você a sair. Se você quer a minha ajuda, eu posso te ajudar. Eu sou terapeuta especializado em ansiedade e depressão. Você envia aqui nos comentários que eu vou te passar o contato e você não precisa lutar isso sozinho. A terapia vai te ajudar com ferramentas mais profundas. Então esse aqui é os 7 pontos. Eu quero que você bata um print aqui para você lembrar, tá? Para você lembrar disso aqui. E você me marca. Dá um print nessa tela aqui e compartilha no seu Instagram. Compartilha nas suas redes sociais para as pessoas aprenderem também. Porque existem muitas pessoas nesse exato momento com esse sentimento de inferioridade e elas não sabem como fazer. Elas não sabem como sair dali. E você, às vezes, com um vídeo ou um compartilhamento, 5 minutos ali, você pode ajudar alguém a começar a sair desse lugar. Porque muitas vezes, quando as pessoas sentem ou elas estão nessa crise de inferioridade, elas não têm coragem de falar. Elas se sentem inferiores, mas elas não conseguem pedir ajuda, justamente por elas se sentirem inferiores. Então, às vezes, um vídeo assim, por mais simples, por mais bobo que pareça, pode ajudar uma pessoa que está num processo de inferioridade, que está nesse buraco, só que ela não tem força para gritar por ajuda ou para sair dali. E muitas vezes, só de você compartilhar isso aqui, já vai ajudar alguém. Então lembra disso. Se você gostou desse vídeo, deixa aqui seu comentário, deixa sua curtida, se inscreva no canal e eu vejo você no próximo vídeo. Nos vemos muito em breve. Fica com Deus.